a nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Maçã e do grupo dos Jungianos de Brasília. Bem, nós estamos durante a campanha do Setembro Amarelo, né, e uma das lives temáticas que a gente resolveu abarcar, que é um tema tangencial da área de saúde mental, é a morte, doce morte. Por que que as pessoas têm tanta fixação sobre a morte, sobre morrer? Por que que existe esse fascínio da morte na nossa cultura e na nossa civilização? Então, para falar desse tema, que é um tema muito importante, até para a gente entender, né, um pouco dessa questão do desejo de morrer de algumas pessoas, nós convidamos o professor Ricardo Nogueira, né, que é doutorando pela Universidade de Coimbra na área de arqueologia, historiador, presidente do GEMIN, que é o Grupo de Estudos sobre Memória, Imaginário e Narrativas, que está vinculado também aqui no Instituto Olhos da Maçã. Então vamos aguardar o professor Ricardo entrar, né, ele deve estar entrando agorinha, e o tema de hoje, ele para nós é um tema muito peculiar, né, e particularmente me encanta, né? Por que tem tanta gente na nossa civilização que se auto-boicota? Né? Tendo um comportamento extremamente sem a menor preocupação, sem cuidado, né? Se eu pegar qualquer doença, tranquilo, se eu morrer, né? E eu fico o tempo todo, quando eu vejo esse tipo de situação, me questionando. Por quê? O que conduz uma pessoa até esse comportamento de uma certa forma incauto, autodestrutivo, né? Pouco preocupado mesmo, né? E ao mesmo tempo eu fico pensando, né, que foi também por isso. Eu lembro alguns anos atrás, quando eu fui no zoológico com as minhas filhas, né? Professor Ricardo? Oi, Jorge. Chegou, maravilha, né? Cheguei. E eu estou apresentando aqui o tema, Ricardo, né? Sim. Só um instantinho, eu já passo a palavra para o senhor. E eu lembro que, caminhando no zoológico com as minhas filhas, me chamou muita atenção, eu comecei a prestar atenção. Na terceira vez que eu fui no zoológico, Ricardo. Qual que é a área do zoológico que mais dá gente? Sempre. Aonde? É. No meu caso, quando era criança, era para ver os gorilas, para ver os macacos. Pois é. Eu Mas a fujo da área que mais regra. dá gente, se a gente for olhar, a área que mais atrai a curiosidade das pessoas é o serpentário. É verdade. É verdade. Se você passa na jaula dos macacos, lá tem uns 4, 5 olhando. Você passa na zebra, tem 2. Você passa no rinoceronte, tem 3. Quando você chega na área das cobras, tem 300, né? E aí você fala, por quê tanto fascínio com a É, cobra? na Que antropologia, magia é tanto a essa que a morte, cobra né? tem? Exatamente, professor. E aí eu quero começar já te passando a bola, né? Curioso, né? Já que o professor Ricardo também ele faz parte de um dos grupos, né? Que pesquisa exatamente a arte cemiterial, né? Eles tem vários congressos que eles fazem também, né? Sobre essa temática do morrer. Com Sim. você a palavra, professor Ricardo. Oi, Jorge, obrigado pelo convite. É uma alegria sempre estar falando, né? E agora dessa vez online. Né? Infelizmente a gente não pôde ainda estar reunido com nossa galera aí. Mas, bom, a morte é um tema fantástico. Ela sempre acompanha a humanidade desde a antiguidade, né? Estava falando em serpentário, em cobra. São duas coisas que chamam a atenção das pessoas, né? São os esqueletos, né, que representam a morte, e as serpentes, as cobras. Então é uma forma de perceber o mundo que as pessoas têm. Né? A morte faz parte da... É até um jargão falar isso, né? Que a morte faz parte da vida. Mas ainda assim a gente vive na eterna ilusão da vida eterna, que a nossa vida na Terra é uma vida eterna, né? Que a morte ainda está para os outros, não para nós. Mas é uma percepção que faz parte do ser humano, né?
valorizar a morte, mas enquanto a morte do outro, não a minha, né? E quando essa hora chega, as pessoas não sabem muito bem lidar, né? E são temas fantásticos. Eu, como trabalho na arqueologia já há algum tempo, né, eu convivo muito próximo à morte, né? Mas a morte das pessoas que já foram, não aqueles que estão morrendo, né, literalmente, né? Mas é um tema que eu gosto muito, é um tema que, felizmente ou infelizmente, anda com a gente, né? E a gente, quando eu falo de arqueólogo, né, muitas pessoas devem... Foi até interessante um dia que eu falei aí, que duas senhoras falaram comigo, né, que nunca tinham ouvido um arqueólogo falar, que eles achavam que era só em filmes, né? E eu achei muito interessante isso aí. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente está falando da morte, a gente não está falando só da antiguidade, a gente está falando do nosso presente. E o arqueólogo tem uma forma muito interessante de perceber a morte, porque ele não percebe simplesmente a morte ou o mundo, né? Nós temos que interpretar isso. A gente interpreta os objetos que as pessoas deixaram para trás, a gente interpreta as sociedades, a gente interpreta como as pessoas lidaram, né, com as coisas no tempo que elas viveram e o que a gente aprendeu com isso. Porque, afinal de contas, a arqueologia ela serve para criar um sentido para as pessoas. Porque só colocar objetos em pedestais para a gente não tem sentido. A gente precisa entender a arqueologia como um processo, não um processo da formação do homem, mas um processo de humanidade. Como que a gente chegou até aqui? É isso. Ricardo, é interessante que você tem trabalhado, né, em vários projetos de arqueologia importantes do Brasil. Sim. Né, parece ferrovia norte-sul, leste-oeste, né? Estava agora lá na Bahia, explorando o primeiro castelo brasileiro. Isso, Castelo Garcia Dávila. Hã? Castelo Garcia Dávila. Castelo Garcia Dávila. Perdão pela minha ignorância, mas nunca ouvi falar mais gordo. Né? A história é fantástica da família Garcia Dávila. Eles vieram com o primeiro governador-geral para o Brasil para tomar conta das finanças, porque o rei de Portugal não confiava no seu próprio governador-geral. Aí mandou um contador junto para poder tomar conta das finanças do Brasil, né? E o Garcia Dávila, ele era esse grande tesoureiro real, né? Ele veio aqui para tomar conta de toda a produção que era aqui do território, né? E por incrível que pareça, dentro de toda essa pompa aí de uma pessoa que era a pessoa de confiança do rei de Portugal, ele veio aqui e para ostentar todo esse poder, construir um castelo, ali onde fica a Mata de São João, na Bahia. Né? E é um castelo belíssimo. Hoje, é óbvio, né, que ele está em ruínas, mas ainda tem muita história ali, e histórias também ligadas à morte, né, que é do nosso interesse aí, do nosso tema. Né? Mas fora isso, tem outras histórias também que eu vou contar hoje aí para nós. Muito bom, Ricardo. Mas tinha uma questão até, a gente falar um pouquinho, que eu queria que você entrasse sobre a condição da arte cemiterial. Sim. Né? Nós estamos falando de fascínio com relação à morte, né? Queria que você falasse um pouquinho desse campo de estudos, né, que vocês trabalham com ele. Sim. Hoje tem uma associação no Brasil chamada ABEC, que é a Associação de Estudos Cemiteriais, né? Da qual eu ainda não faço parte, né? Eu tenho namorado com eles aí há algum tempo, né? Que eu sou da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Mas a gente tem nosso amigo Samuel, tem a professora Maria Elisa, que fazem parte aí da ABEC. E nós temos vários arqueólogos também que estão na associação de estudos cemiteriais, trazendo perspectivas sobre a morte, né? A morte em relação à sociedade, a morte em relação aos indivíduos, né? A morte dentro do âmbito familiar. São vários conceitos, inclusive até psicólogos também fazem parte, né? Terapeutas fazem parte do grupo da ABEC, que eles trabalham com a morte enquanto embaixadores, né? Não só embaixadores da morte, mas embaixadores da vida também, né? Caminhando através das funções, dos afetos, né? E da inevitável sublimação do discurso para criar pontes, né? Esse discurso aí da sublimação, como Lacan por muitas vezes falou, criando pontes dessas funções, trazendo para a vida das pessoas algo que faça sentido,
né? Que cria esse libido, né, neles, que traga realmente alguma coisa que leve as pessoas a ter conforto na hora da morte, né? A ter conforto na hora do luto e ter motivações de vida, né? Então, o estudo cemiterial, ele não se resume exclusivamente à observação das estruturas dos cemitérios. É óbvio que também tem, né? Que se estuda períodos, né? Ou a arte cemiterial enquanto arquitetura, né? Tem pessoas que olham o clássico, que olham o barroco, que olham algumas coisas na arquitetura cemiterial, mas não se resume só a isso. Então, quem tiver interesse, né? Chamar a BEC, né? Com C mudo lá no final, exclusivamente dentro dos âmbitos dos estudos de ciências sociais, né? E ciências humanas também. É interessante, cara, porque a gente pensando sobre os rituais da morte, né? E a gente está falando isso dentro da semana da prevenção contra o suicídio. De uma certa forma, o comportamento suicida, eu vejo que tem muito de fascínio com relação à morte. As pessoas olharem a morte como salvação, a morte como, se eu morrer, a minha família vai ficar tranquila, né? O que é uma distorção sobre o fenômeno da morte, né? Também até como uma valorização errônea da questão da morte, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, de uma forma geral, todos nós temos medo e fascínio por ela, né? Até que eu lembro do Canto para a Minha Morte, do Raul Seixas, né? A morte, quando virar, aquela coisa toda, né? O tanto que, ao mesmo tempo, ela é bendita e maldita, né? Sabe? O tanto que os jovens vão para o cemitério para, de noite, recitar poesias góticas parnasianas, né? Aquela coisa, todo mundo vestido de preto, né? Os nossos dados. Na última reunião nossa, eu citei, né, a Sociedade Epicureia, que tinha grandes poetas aí brasileiros aí do século XIX, né? E, bom, do século XIX para o século XX. E esses poetas eles se juntavam, né, nos cemitérios para recitar poesias, como o exemplo do Bernardo Guimarães, que é famoso por ter escrito a Escravizaura. Eu creio que todo mundo já assistiu Escravizaura, já reprisou pelo menos umas 3 vezes, inclusive alguns remakes, né? E eles tinham essa peculiaridade de reunir em cemitérios para confrontar um pouco a sociedade da época, trazendo poesias que falavam de mulheres, né? Poesias que falavam sobre a morte, poesias que falavam sobre o sexo, sobre os vícios, né? Então, nada para chamar mais atenção do que reunir no cemitério. Então, esse fascínio pela morte sempre existiu na humanidade. A gente tem uma página no Instagram lá, que é a Terra Nova Arqueologia, que eu não sou muito bom com as palavras, mas a gente escreve alguma coisa, né? Então, a gente sempre está escrevendo alguns trabalhos que a gente tem feito pelo Brasil, mostrando como que as pessoas lidam, dentro do âmbito arqueológico, é claro, como que as pessoas lidam com o processo de morte, né, dentro dos sítios arqueológicos. A gente vê vários discursos também de sociedades, né, que estão envolvidas nesse processo também, quando a gente fala de cemitérios. E para falar a verdade, né, Jorge, hoje em dia as pessoas continuam com medo da morte, mas parece que o medo é mais supérfluo hoje, né? Que nós, enquanto sociedade dos indivíduos, a gente busca mais o heroísmo do que preocupar com a morte futura ou preocupar com o bem das pessoas, né? Eu acho assim que se as pessoas tivessem a consciência que a morte faz parte da vida, que é o discurso que a gente tem trazido muito dentro dos eventos que a gente participa, né? Essas pessoas buscariam ser pessoas melhores, buscariam sentido na vida, né? Naquilo que elas fazem, e o que a gente fala, né? De ativação de identidade e propósito. Infelizmente, na sociedade dos indivíduos hoje, a preocupação da morte tem diminuído mais, né? Por conta de envolvimento com essa sociedade narcisa que a gente vive. Então, a morte não é uma derrota, a morte é uma vitória para aqueles que tiveram uma boa vida, né? Aqueles que conseguiram fazer algo que realmente beneficiasse as pessoas, que beneficiasse as famílias, que beneficiasse a sociedade. Mas dentro da sociedade que a gente vive hoje, dessa sociedade narcisa, né, é bem complicado você falar de morte sem algo que seja tão distante, né? Então, trazer o discurso para a morte, eu não sei qual que é a realidade hoje dentro da clínica, né? Que a gente fala sobre morte, mas
dentro do âmbito do patrimônio cultural. Mas na realidade da clínica é óbvio que isso é diferente. Mas existem alguns discursos que a gente sempre fala dentro da arqueologia também, que envolve morte, que são as melodias de introdução do sofrimento. Você gosta de música, né, Jorge? Então, tem algumas melodias de introdução do sofrimento aí que eu vou te falar. Uma delas era... Melodias de introdução ao sofrimento. Isso, Fantástico. isso. É. Uma das melodias é Éramos Melhores. Né? Quando você fala que você era melhor, aí você já está deixando sua vida de lado já. Outra é Éramos Piores. Significa que você se considera bem melhor do que era, né? Tem outro discurso também que é uma melodia, que é Não sou como era antigamente. Né? Esse discurso é o próprio discurso narcisista, né? Que não preocupa com a morte. E a outra também é As coisas para mim não são como eram antes. Ou seja, você não vê muito sentido na vida hoje porque você acha que a vida há alguns anos passados era melhor, né? Do que hoje. É aquele eterno sentimento de volta ao passado. Então, Viva o golpe de 64, né? Essas coisas. para alguns não existiu, né? Hã? Para alguns não existiu, né? Exatamente. Eu acho que quem ficou em casa que não tinha televisão não existiu. Né? Então, a realidade de cada um é o que importa, né? Então, a valorização da morte nesse tempo que a gente vive hoje, que se a gente pensar em Bauman, que fala sobre esse mundo líquido, né? Que eu até peguei um livrinho aqui que eu gosto muito, né? Do Bauman, que chama Vida Líquida. É óbvio, né? Que se tem vida, tem o dualismo aí da morte. Fala que a minha luta, né? Sobre o patrimônio, né? Quando eu falo de patrimônio, eu não posso falar sobre o valor que a cultura tem ou o valor que os bens têm. Eu tenho que falar sobre o herói, né? Sobre a importância da pessoa, dar valor naquilo, né? Ou trazer o papel da construção de um mundo melhor que te transforma em herói. Nesse mundo líquido que o Bauman fala, ou que a gente vive, né? Todos os discursos relacionados à sociedade, todo discurso fala da morte, sobre a cultura, sobre o patrimônio, né, sobre a construção de uma história, todos eles acabam ruindo, né, ou sendo levados, por quê? Porque as pessoas hoje buscam um propósito de heroísmo, ou seja, para você ser uma pessoa melhor, né, para você ser uma pessoa melhor, você busca atos heróicos, né, e na verdade não é isso, na verdade nós temos que preocupar hoje como sociedade, a gente tem que preocupar dentro de um coletivo, a gente tem que entender a dor do outro, né? A gente tem que se compadecer das pessoas que necessitam, a gente tem que valorizar a família. São vários discursos hoje que você, querendo ou não, acaba chegando até a morte. Né? E o que nós temos feito para isso? Então, para mim, valorizar a morte não é algo ruim, né? É algo importante. É o que eu falo, não, estou falando da minha perspectiva de arqueólogo, né? Não na perspectiva clínica, igual vocês vivem com os pacientes, né? Mas eu tenho certeza também que a motivação para as pessoas, né, elas passam pela morte, né? E a nossa contribuição é sempre trazer discursos que levem as pessoas a ter uma atitude diferente em relação à sociedade, em relação ao consumo, em relação à vida, em relação à família, né? E é óbvio, né, que dentro da arqueologia a gente convive com essas realidades todos os dias. Né? Inclusive, um dos discursos que eu participei de uma live semana passada, falando sobre a Igreja de Queimado, que é uma igreja no Espírito Santo, que foi uma das maiores revoltas que teve no Brasil por conta do discurso da escravidão. Né? Aconteceu aí no século XIX, então a gente estava trabalhando nessa igreja lá, e nós tivemos a participação de muitos movimentos lá, negros, na Igreja de Queimado, justamente por conta de uma história de traição, uma história de covardia, uma história de mentira. Teve um frei que veio da Itália, Jorge, aí no século XIX, que chegou no Espírito Santo, na região de Serra, né? E como o frei, ele recebeu uma terra lá para poder construir a igreja, né? Que Serra estava crescendo bastante, tinha uma vila lá chamada Vila de Queimado, que era um entreposto comercial lá no Espírito Santo. Aí, como
o Frei chegou e não tinha pessoas para auxiliarem lá na construção, ou não tinha dinheiro para pagar a construção, ele prometeu para alguns escravos alforria, caso os escravos ajudassem a construir a igreja. E ele conseguiu arregimentar lá 12 ou 13 escravos para construir essa igreja, que demorou meses, né? E qual que era a promessa? Se eles construíssem a igreja, eles iam ganhar alforria. E aconteceu que no dia da inauguração da igreja, né, que eles estavam aguardando a tão esperada alforria, o Frei não deu a alforria para eles, sob a alegação que os fazendeiros, os proprietários de escravos, né, não tinham autorizado. Ou seja, esses escravos, ou essas pessoas em situação de escravidão, trabalharam por meses e não ganharam a alforria. O que isso gerou? Né? Vários grupos também vários escravos, né, que ficaram sabendo aí desse ocorrido, se revoltaram. Foi cerca de 300 escravos, né, que entraram nessa revolta contra os senhores, né, contra os fazendeiros locais, e a igreja não funcionou mais. Eles conseguiram tocar fogo em tudo, né, e teve que vir exército do Rio de Janeiro, teve que vir o exército, né, para poder conter a revolta, e acabou com a morte aí de um dos líderes desse movimento, né? E o que aconteceu? A morte gerou o que a gente chama de resistência. Olha só. Aí eu te pergunto, Jorge, você como psicólogo, né, que eu sei que não é que a sua vertente junguiana, mas dentro dessa área aí dentro desse viés de revolta, né? A pulsão desses escravos era de morte ou era de vida, né? Qual que era o sentimento qual que era o sentimento que levou essas pessoas à revolta, né? Será que era a pulsão de morte ou a pulsão de vida, né? O fato é que uma morte significou o início de uma resistência que atingiu o Brasil inteiro no século XIX, né? Então, quando você pensa em morte, você não tem que pensar só o que a gente aprendeu com isso, se hoje nós somos melhores ou piores. Mas é lembrar que a morte também cria vários atos ou vários processos simbólicos na vida das pessoas, inclusive nas sociedades, né? Como no caso lá de Queimado, criou uma resistência que atingiu o Brasil inteiro. É interessante, Ricardo, que você está dando aula para a gente de história, né? Rememorando a história do Brasil, mas há pouco tempo a gente teve um exemplo disso com a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, né? Isso. De repente, a morte de um cidadão fez uma nação inteira e o mundo inteiro rediscutir, né, o preconceito racial. Exatamente. Exatamente. E a sociedade americana se dividiu novamente, né? Por incrível que pareça. Ou seja, parece que é um problema que eles não conseguem resolver de forma nenhuma a questão racial, né? E eu não sei qual que, aliás, a gente faz ideia, né, dos caminhos que isso vai seguir, mas Ricardo, é interessante você falando, porque para a gente da psicologia analítica, o Jung trabalhou antes do Freud, inclusive, a questão da polaridade dos arquétipos, né? Então, vida e morte. Tanto é que o Freud vai discutir isso na terceira tópica a partir já do posicionamento que Jung tinha tomado, né? De fazer uma discussão da força dos arquétipos, né? E tem um texto do Jung que eu recomendo até para quem está assistindo essa live, né? Que está no Vida Simbólica, eu acho que o último capítulo, chamado A Alma e a Morte, né? Que Jung fala um pouco disso que a gente está discutindo aqui, né? O tanto que o ser humano passa a vida inteira negando a morte, principalmente a primeira metade da vida, e a proporção que ele chega na metade da vida e tem que encarar ela, né? Ele começa a falar de doença, a falar de tosse, vai para academia, faz lipo, né? De repente, passa a adotar. O cara comeu torresmo a vida inteira e de repente faz 50 anos. Não, agora eu sou fitness, né? Sabe? sim, É muito interessante o caminho, de uma certa forma, também de valorizar a vida a partir da visão da morte, né? E é muito interessante como exatamente. nós fazemos isso psiquicamente o tempo todo, né?
E é um texto praticamente assim, belíssimo, acho que é dos textos mais poéticos que o Jung já escreveu. E, cara, eu queria aproveitar estar vindo aqui hoje, né, falando disso, né, porque a gente sabe de registros arqueológicos aí, de urnas funerárias. Vocês Sim. acharam umas urnas funerárias de quantos mil anos já? Ah, a gente teve um trabalho que a gente fez no Naí, em Minas Gerais, né, que tivemos lá um sítio arqueológico que datou de mais de 3.000 anos. Foi fantástico, né? E aqui do nosso lado, aqui em Aparecida de Goiânia, que é uma publicação que está lá na nossa página também, nós achamos um sítio de 1.100 anos, que tinha urnas De mil e funerárias, cem anos. né? Que tinha urnas funerárias. Interessante esse processo dos índios também, né? Que aqui são índios do tronco linguístico G, que muitos conhecem isso como tapuias. Até tem uns nomes conhecidos aqui em Goiás, tapuias do Carretão, tem os índios Carajás também, né? Mas esses índios que estavam aqui nessa região aqui de Aparecida de Goiânia, eles, como vários outros indígenas no Brasil, eles enterravam seus entes queridos dentro de urnas funerárias, né? Que são grandes vasilhas cerâmicas onde você faz um segundo enterramento, né? O primeiro enterramento faz no chão mesmo, né? Até que aquela carne toda suma e só fique os ossos, né? Para que depois seja reenterrado dentro de cerâmicas, né? E essas urnas funerárias são interessantes porque a gente percebe o carinho e todo o sistema, não é todo o sistema, mas um sistema simbólico religioso dentro desses grupos, onde essas urnas funerárias carregavam machados, né, de pedra, colares, coisas que faziam parte do cotidiano daquele ente querido que faleceu, né? E um detalhe importante que a gente também tem na antropologia é que a morte do indivíduo, o Jorge, ele nunca é um ato isolado, né? A morte do indivíduo, ela é proporcional ao tanto de relações sociais que ele tem. Olha só que interessante. Se você é uma pessoa totalmente isolada, você vai morrer como indigente, você vai parar no laboratório da PUC Goiás ou da UFG, né, para ser estudado como indigente. Mas se você tem família, se você tem amigos, ou se você é um político famoso, né? Aliás, eu não vou usar a palavra política, não. Nem religioso famoso, né? Porque religioso hoje também não está tão em voga. Mas se você é um artista famoso, né, as relações sociais construídas dentro daquela morte vão ser também enormes. Tem um cantor sertanejo aqui em Goiás que morreu esse tempo atrás, acho que é Cristiano Araújo, né? Não estou bem lembrado do nome dele, mas que levou também centenas de pessoas, né, no velório. Então, sempre uma morte, a morte do indivíduo, ele nunca é um ato isolado, né? Ele nunca representa um evento isolado. Ele sempre é proporcional às relações sociais que ele tem. É claro, né, que, por exemplo, do Covid agora não rola esse exemplo, né? Porque a pessoa pode ter milhares de amigos que no cemitério ele vai ficar lá sozinho lá se ele tiver Covid, né, Jorge? Né? Infelizmente, né? Só tinha. A gente fala muito em família aqui em Goiás que as pessoas se reúnem só no casamento e na morte, né? As famílias. Que isso é uma verdade quase que triste, né? Mas a gente só vê familiares que a gente não vê há muitos anos, ou no casamento, ou na morte de alguém. E por que que você, Ricardo, até porque você é um professor, um pesquisador, né, coordena um trabalho maravilhoso aí de pesquisa sobre imaginário, por que desse fascínio todo pela morte que é ancestral? A gente está falando de sítios arqueológicos de 3.000 anos, de 1.200 anos. Desculpa, você tinha falado os períodos, eu entendi certo? Certo, a gente tem sítios aqui no Brasil muito antigos, né? Eu lembro que você me perguntou de pirâmides no Egito, mas aqui no Brasil a gente tem nossas pirâmides também, que chamam sambaquis, né? Que são amontoados de conchas aí, tem sítios de mais de 9.000 anos, né? São amontoados de conchas mesmo, desses que a gente come na praia, né?
onde esses grupos que moravam aí na região litorânea comiam ostras, tudo mais, né, frutos do mar, e faziam amontoados, né, desses restos alimentares, né, próximos ali às suas cabanas, aldeias. E, por incrível que pareça, embaixo desses restos alimentares, eles faziam os enterramentos de seus entes queridos. Formavam montanhas de mais de 10 metros de altura, coisas assim bem significativas mesmo, né? Então, a relação com a morte no Brasil, ela começa mais de 10 mil anos atrás, né? Assim que a gente começou a ter as primeiras migrações para o nosso país, né? Ou para o nosso continente. Então, aí você me pergunta, o fascínio da morte. Assim, dentro da corrente, dentro dessas correntes que a gente lê, que a gente estuda, né? Principalmente as antropológicas, o fascínio da morte é por um só, Jorge. É que a gente não tem o controle sobre ela. O homem, tudo que ele tem o controle, né, ele perde o medo e ele encontra razão para as coisas. Só que na morte você não tem uma razão. É por isso que o processo religioso na morte ele é tão forte, assim. Porque se não tiver nada depois da morte, a vida não faz sentido nenhum. Né? Num caso muito particular meu, eu sou religioso. Eu creio que quase todos, né, que dos nossos convívios são religiosos. Mas a vida sem um sentido posterior, né? Aliás, a vida sem uma promessa posterior de vida eterna, ela não encontra sentido para nós. Né? Então, se você perguntar por que a morte fascina as pessoas, a morte fascina porque nós não temos controle nenhum sobre ela. Né? Então, você tem controle sobre o quê? A peste negra, que matou milhões de pessoas na Europa, né? Que é a bubônica. Bom, essa aí demorou muitos anos, aí, mas o homem teve o controle. Né? O homem inventou o antibiótico. Que mais? Agora o Covid mudou totalmente a nossa realidade, né? É um marco histórico. Hoje você não sai na rua sem uma máscara. Isso é só em Goiânia? Não, isso é no mundo inteiro. Né? Então a gente vê os processos que alteraram totalmente a vida das pessoas. Né? Mas a gente vai sair dessa. De uma forma ou de outra, a gente vai sair dessa. Mas uma coisa que é inevitável, né, que não tem como fugir, é a morte. Agora, cada um vai lidar com ela conforme os processos que vive. Né? Então, você fala assim, mas a morte é igual para todos? Não. A morte não é igual para todos. Né? A gente tem, por exemplo, grupos, né, islâmicos, né, onde a morte já é uma passagem para o céu. Né? Aí eu te pergunto, você falou que o Jung já olhava esses arquétipos. Isso é uma pulsão de morte ou é de vida? Né? Então, eu sou mais do pensamento de Lacan, que tudo é pulsão das pessoas. As pessoas são movidas pelos libidos delas. Né? O que faz sentido para você pode não fazer sentido para mim. Mas uma coisa é certa, o porquê do fascínio é porque nós não temos o controle sobre isso. E é interessante que dentro disso existe um processo que aqui é onde eu abro a discussão, inclusive, sobre o ritualizar da morte, né? As fantasias e o imaginário sobre a morte, né? Sim. Porque não é só a morte, a gente está falando de estruturas simbólicas de morte também, né? Em todas as sociedades, a morte é encarada em uma realidade, né? E em todas elas a realidade é inevitável. Ou você vira sacrifício, né? Ou você se entrega em sacrifício, ou você simplesmente entende que o tempo é algo inevitável e ter uma vida dentro de uma estrutura, né? Que você faça diferença para as pessoas, uma diferença boa, né? Seja normal, ou você simplesmente é um maníaco que não se importa nem com sua vida, nem com a vida dos outros. Enfim, são várias realidades que a gente vive cercado, né? E que todas elas têm uma condução, que é a inevitabilidade daquilo que a gente vai chegar, né? Aí é o que eu falo, Jorge, se a gente não tem nenhuma perspectiva, ou se a gente não tem nenhuma esperança, né, naquilo que não é o Ricardo que construiu, mas que são gerações antes de mim, né, que já viveram há milênios, que construíram as mesmas realidades, né? A morte, enquanto parte da vida, ela precisa ter um sentido, né?
Tem gente que acredita que, sendo uma pessoa boa aqui, ela vai poder ter uma reencarnação melhor. Tem gente que acredita que a vida é apenas uma prova, que a gente vai chegar no céu aprovados nessa prova. Tem pessoas que acreditam simplesmente que depois que a gente morre, a gente vira espíritos, né? Que a gente vai ficar vagando por aí, até encontrar uma iluminação, eu não sei aonde, para a gente voltar. Enfim, são várias áreas, né, religiosas ou várias áreas do conhecimento que tratam sobre o assunto, sobre algo que é inevitável. Então, quando você fala quando você fala de morte, a gente também não está falando só de um processo simbólico, a gente está falando de um processo que é simbólico social e é simbólico religioso, né? A fé ela trabalha sobre esses processos simbólicos, né? Então, encarar a morte, imagina só, a gente teve aquele doutor famoso, né, que se vestia de palhaço nos hospitais para poder trazer um pouco de, não um pouco de esperança, né, mas um alento para aquelas pessoas que estavam morrendo ali de câncer, né? A gente tem pessoas que fazem doações gigantescas de dinheiro por conta de pessoas que estão sofrendo. Enfim, cada um encara a morte dentro de um processo singular ou dentro de um processo social. O fato é que, se nós não entendermos a morte enquanto significado, né, a vida fica sem esperança, né? Aí sim vem uma pulsão de morte, né? Onde nada mais vale a pena e a melancolia toma conta. Uhum. Isso fica também evidente nos trabalhos que vocês fazem de arqueologia, essa coisa do culto à melancolia, culto ao sofrimento, ou isso a gente pode falar que é legitimamente Marília Mendonça? Eu acho que sim, que é mais Maria Mendonça. Veja só, os objetos, ô Jorge, quando a gente encontra objetos, é claro que são objetos de pessoas que não existem mais, sociedades que não existem mais, mas que a gente consegue classificá-los, né, dentro de períodos históricos. A gente consegue entender grupos por certas características dos vestígios culturais ou esses vestígios arqueológicos, mas necessariamente os objetos eles não são reflexos da capacidade humana. Os objetos eles são testemunhos da humanidade. Eles são prova da nossa jornada. Então, como prova da nossa jornada, o que fica mais evidente para a gente? A morte, né? Qual que foram as relações que foram construídas dentro do cenário arqueológico que levou esses grupos a desaparecerem, né? A gente fala muito, né, que é uma coisa que é até peculiar falar disso dentro da arqueologia, né? Então, a gente sempre fala do europeu que chegou e dominou os indígenas e causou toda a morte. É óbvio que esse é um fato histórico, mas também a gente tem que lembrar sobre diversos acontecimentos que a gente teve antes da chegada desses europeus que levaram grupos a desaparecerem, igual os sambaquizeiros, que eu falei do litoral, do nosso litoral brasileiro, né? De confrontos com índios tupis, né? De guerras históricas entre grupos Gs e grupos tupinambás, ou grupos falantes da língua tupi. Então, a gente tem várias relações, né, de conflitos que a gente consegue observar na arqueologia, né? E essas relações trazem pensamentos para a gente o quê? Qual que é a relação simbólica que esses grupos têm com a morte? Quer ver um exemplo prático, Jorge? Eu tenho um livrinho aqui em casa do Hans Staden, que era um alemão que chegou aqui no início aqui junto com os europeus, né? E durante o naufrágio lá, ele deu o azar lá de cair lá entre os índios tupiniquim, ou os tupinambás. E o que ele via? Ele via rituais antropofágicos ali no meio daquele grupo. Inclusive, eu trabalhei nessa área também, e estou voltando também para Porto Seguro, para trabalhar numa área lá também, ali perto ali de Cabralha, né? Trancoso, desculpa. É fantástico, né? Arqueologia, a gente vai para cada lugar, minha mulher aqui fica chateada com essas coisas de ficar viajando por aí, mas é nosso trabalho, né? Então eu vou para Porto Seguro para trabalhar lá numa área que a gente sabe que ali teve índios tupinambás também. Então, dentro dos rituais antropofágicos que o Hans Staden viu, né, ele viu as pessoas se alimentarem de guerreiros, porque eles achavam que ali existia algum tipo de poder, né, que se alimentando, né, eles iam receber parte também desse poder, né, ou daquela virtude daqueles guerreiros. E também, imagina só, um índio tupinambá sendo aprisionado, né? Se ele fosse o primeiro a ser escolhido, você acha que ele ia ficar chateado?
ou ele ia ficar feliz porque ele era um guerreiro corajoso? Então, a relação que a gente tem com a morte, né, a gente consegue observar algumas coisas na arqueologia também, mas não só na arqueologia, a gente consegue observar, né, é, através, através das relações que são construídas, né, através da sociedade que a gente vive. É aquilo que eu falei no início, né, a gente vive aquele eterno sentimento de vida eterna. Então, você falou as pessoas vão para a academia. Bom, você ir para academia por saúde é uma coisa fantástica, que agora a moda é bicicleta, né? Que todo mundo está andando de bicicleta, inclusive meus amigos também, todo mundo aí agora é apaixonado em bicicleta, né? Mas eu fico me perguntando, será que é realmente por saúde ou por aquele sentimento de vida eterna, né? Que não importa as relações que eu vou construir com minha família ou as relações que eu vou construir na sociedade, né? Para construir uma vida boa e ter uma morte decente, né? Ou simplesmente algo totalmente narcísico, né? De não entender que a morte existe. Então, é um discurso hoje muito forte dentro da sociedade. Será que a gente está negando algumas coisas que fazem parte da nossa vida, que nos tornam melhores? Né? Então, a morte tinha que ser alguma coisa que nos tornasse, pelo menos assim, pessoas mais decentes, né? Uhum. Ricardo, a gente tem feito várias lives aqui no Instituto falando desses temas, né, vinculados à área de saúde mental. Hoje a gente quis tangenciar, né, até dentro da campanha, porque eu acho que não dá para falar de suicídio, que a gente pode interpretar o suicídio até com uma vontade de morrer, estou cansado da vida, né, sem falar exatamente também desse fascínio da morte. Senão a gente vai ter sempre uma discussão muito rasa, né? Muito superficial. Sim. A discussão ela é superficial porque eu acho que ninguém quer ficar falando da morte, né? A morte precisa ter algum sentido para as pessoas. Se você não mostrar esses sentidos, é óbvio que a luta vai ser eterna para fugir da morte. É tomar os melhores remédios, é tomar vitaminas todos os dias, é cuidar da saúde, né? Enfim, todo o discurso que a gente sabe hoje da construção do herói. Então, falar de morte hoje, infelizmente, é algo ainda muito distante, Jorge. Muito distante mesmo. É claro, né, que a gente sempre tenta chamar a atenção para algumas coisas, esperando o quê? Mostrar alguns erros que a gente teve, né, no passado e que a gente pode tentar ser melhores como seres humanos ou melhores como sociedade. Inclusive, hoje em dia parece que... Eu não sei, eu não quero nem ficar falando de política hoje, né, mas alguns valores têm sido deixados para trás. Quem sabe o Covid vai trazer alguns discursos diferentes num futuro bem próximo, né? A gente entender a nossa pequenez como seres humanos e valorizar mais a vida, né? Valorizar a vida em prol da morte. E é interessante isso que você está falando, Ricardo, porque na clínica a gente vê muito isso. Na verdade, eu brinco que hoje nós temos uma geração de pessoas que até agora não encarnaram, né? Elas são ectoplasma, elas são pessoas que estão existindo, mas não têm vida, né? É aquela coisa morna, sem graça. Para que eu vou acordar cedo se eu posso levantar 2 da tarde, né? Exatamente. Exatamente. E aí a gente vê também todo o processo que a gente fala muito, poxa, mas por que a pessoa quis morrer, né? Por que ela desejou tanta morte? E aí a gente tem que fazer uma segunda pergunta. E algum dia essa pessoa esteve viva? Ela quis estar viva ou em algum momento na existência dela? Né? Houve um trabalho para que ela sentisse graça na alegria da vida? Né? E eu acho interessante esse trabalho que vocês fazem de arqueologia, até porque ele o tempo todo reforça exatamente o sentimento de vida, né? Sim, sim. É o que eu falei, né? Nós somos embaixadores da morte e nós somos embaixadores da vida. A gente caminha entre essa ponte. E todos os nossos discursos da arqueologia, todos eles
para causar algum impacto e mostrar que os artefatos ou os vestígios culturais, eles não são nada sem o ser humano, né? Que os vestígios, apesar de muita gente achar que a gente coloca eles em pedestais, né? Que na verdade são nos museus, né? Mas eles contam a história de uma jornada, né? Da nossa jornada que nos fez melhores ou piores. Isso aí vai do discurso. Então, o que a gente faz, Jorge, é primar no discurso. Dentro da nossa página lá do Instagram, eu sempre faço alguns textos, né, dentro dos trabalhos que a gente realizou, trazendo perspectivas. Bem no início da pandemia, eu fiz uma postagem lá falando sobre os trabalhos de Unai, desse sítio que a gente achou, né, mostrando que, apesar de toda a nossa preocupação global hoje, aquela sociedade tinha uma preocupação local, exclusivamente com o dia do amanhã, né? Pessoas que não tinham geladeira, pessoas que não tinham televisão, pessoas que não tinham celular, pessoas que estavam preocupadas com sua alimentação, pessoas que estavam preocupadas com um grupo rival que podia tomar aquele abrigo, né? Ou aquela caverna, como a maioria conhece, né? Então, as preocupações do ser humano, elas sempre existiram, as preocupações. Só que agora as nossas preocupações tendem a ser não mais dentro da nossa casa, né? Mas a gente tende a ter preocupações globais, porque a gente fica vendo internet. A gente esquece da nossa família e preocupa com o mundo, sendo que o mundo tem que começar a partir da nossa casa, né? Então, eu penso assim, muita gente não gosta do discurso da morte, não gosta de pensar em morte para tentar ser uma pessoa melhor, né? Mas, querendo ou não, a morte vai chegar para todo mundo, né? Ou pode acontecer um evento global aí, da gente ser arrebatado por alienígena, sei lá, uma coisa aí. Mas eu acho que a morte é certeza, né? Ricardo, a gente está entrando nos 10 últimos minutos finais da nossa live. Quero reforçar aqui com o pessoal que está assistindo a nossa live. Tem um texto que eu acho magnífico. Está no Vida Simbólica do Jung, né? Acho que é volume 8, parte 2, salvo erro. O texto, o nome é esse, né? A Alma e a Morte, né? E eu, particularmente, acho muito interessante porque é o tanto que é importante, imperioso, justo. Tudo isso que você está falando, Ricardo, de uma certa forma, eu me falo do mesmo jeito. Tá? Utilizando outra linguagem, utilizando, né, uma outra configuração, né? E o tanto que é imperioso, né, até para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, ter essa consciência, né? Queria pedir para ti as suas palavras finais, né? Fala a tua página no Instagram para o pessoal seguir. Tá, Terra Nova Arqueologia, tudo junto, Terra Nova Arqueologia. Bom, assim, é claro que eu sempre estou junto aí com vocês, né, Jorge, no Instituto. Eu tenho algumas pessoas que eu gosto de ler, alguns pensadores que eu gosto de ler, né, e que tem me ajudado muito na arqueologia também, através desse processo que eu falo, do discurso, né, que é o Foucault, que a gente usa muito, e também que eu não posso deixar de falar aqui, que você sabe das minhas leituras, que é o Levi Moreno, né? Então, o processo psicodramático a gente usa muito dentro do discurso, junto com os grupos que a gente trabalha, né? A arqueologia, ela não é só escavação, ela tem um processo também que chama extroversão do patrimônio, ou seja, nós trabalhamos com as comunidades também, falando sobre aquele patrimônio local, né? Então, eu queria só mostrar algumas leituras aqui também, né? Que é esse aqui que eu falei demais hoje, né? Que é o Freud, que é o mal-estar da civilização. Também eu falei da vida líquida, também do Bauman, que é esse aqui, que eu acho fantástico, né? Igual a modernidade líquida, esse aqui é leitura obrigatória. A gente fala muito de identidade, né, Jorge? Já nos últimos 2 anos aí no Instituto, que eu uso o Stuart Hall, né? Que é esse livro aqui, que é fantástico também, que é Identidade Cultural na Pós-Modernidade, né? O Levi Moreno, esse livrinho aqui, ele é grossinho, mas vale a pena a leitura dele, né? Que é o Psicodrama, que esse aqui é a Bíblia mesmo do Moreno. O Teatro da Espontaneidade. E também de toda essa construção que a gente fala, né? Que vem desde a Idade Média aí, sobre a morte, né? E o que a gente recebeu hoje na nossa atualidade vem desse período, nesse livrinho aqui, que é do Jacques Legoff, né? Que é a Busca da Idade Média.
Então foram algumas coisinhas que a gente usou aí hoje para valorizar um pouco o nosso discurso, né? Guia da Arqueologia. E quem quiser saber mais, a gente está lá na página do Instagram, tem todos os nossos trabalhos, a gente coloca lá, através de álbum de fotos e textos também, falando sobre essa perspectiva de morte e principalmente de vida, porque vida sem morte, né? Também não tem sentido, né? A gente tem que tentar ser pessoas melhores aí, pensando no que a gente fez em vida. Muito legal, Ricardo. Quero te agradecer. Contar uma historinha para vocês, né? Essa parceria nossa, né? que foi desenvolvida num grupo de estudos sobre imaginário, memórias e narrativas, né? O GENIM, né? Ela já acontece, já tem 4 anos, né, Ricardo? Que a gente já vem mais ou menos fazendo leituras juntos com vários autores, vários diálogos, né? Estudando imaginário em várias vertentes, né? E é um trabalho que assim, tem rendido muita discussão acadêmica e puxa autor e joga autor para fora. Né? Mas é um trabalho tão rico, gente, tão gostoso, né? Oh, saudade do tempo que a gente não ia, né, Ricardo? É verdade. Mas esse tempo que a gente não morria era bom demais, né? Exato. Mas faz parte disso aí, né? E convidar o pessoal também, né, para abrir o leque dos estudos, né? É importante a gente fazer diálogo entre autores, né? Puxar novas áreas para discussão, senão a gente fica muito fechado no nosso próprio umbigo. Tá bom? Jorge, tem uma pergunta aí que para você finalizar também que eu vou fazer para você, ó, que a Adele Almeida está fazendo. A morte é o fim ou é um novo começo? Eu acho que é um grande novo começo. Por isso que, inclusive, volta a falar a vida simbólica, tá? O Jung bate muito nessa tecla, sabe? Você precisa passar pela morte para ressignificar a vida. Tá? Ó, minha prima Adriana está aí também. Um abraço, ó. Beijo para você. Ô, Jorge, então é isso. Então vamos ficar nesse começo, então. Quer dizer, não vamos chegar nesse começo, não. Vamos deixar esse começo mais para frente, então, da morte, tá? Ok. Nós vamos trazer em outras lives o professor Ricardo de novo, porque eu quero conhecer os segredos desse castelo brasileiro. Você vai conhecer. De tempos em tempos, a gente vai começar a fazer mais lives também juntos. Tá bom? Beleza, Jorge. Um abraço, então. Obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos. Professor Ricardo Nogueira, né? Arqueólogo, um dos grandes arqueólogos do Brasil, né? Historiador. Obrigado pela presença, professor. Valeu, até mais, Jorge.